Oi, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Voltei com as lives, estou muito, muito feliz. Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, você que está assistindo no gravado, né? E você quer participar das lives, na aba comunidade do YouTube tem toda uma grade de live aí para vocês se organizarem, para vocês assistirem a live ao vivo. Aproveitem, mandem a pergunta para os doutores que participam muito generosamente. Certo, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho de extrema importância, né? Que são as disfunções salivares. Vocês que operam a dona parótida, vocês esquecem que ela é uma glândula salivar. E ela produz e armazena a nossa querida o quê? Saliva, né, gente? E aí, será que a gente tem uma perda salivar porque a gente tira aí os tumores na parótida? Pois é. Para responder essa pergunta, eu chamei muito rapidamente a doutora Aline Ferreira Borges. A doutora, ela é dentista e uma das especializações da doutora é alterações salivares. Ai, a doutora já entrou e eu tô aqui falando. Oi, doutora! Oi, Cris! Olá, Oi, doutora, tudo bem? tudo bem, Vanessa, e Tô você? bem também, doutora. Primeiro de tudo, eu queria muito agradecer. Gente, eu chamei a doutora nos 45 do segundo. Eu normalmente não faço isso, tá, doutora? Normalmente eu chamo umas semanas antes para vocês programarem, mas é o que eu queria demais iniciar esse ano, iniciar essas lives que eu vou fazer em 2024 com essa live que eu acho de muita importância. Todo mundo que opera e a parótida não sabem que perde aí tem algumas alterações salivares aí no meio do caminho. Tem pessoas também que têm doenças sistêmicas, que acabam também. Eu tenho uma playlist só de saliva no meu canal, porque tem muita gente que tem alteração salivar por conta de doenças sistêmicas, doença autoimune, né? A Sim. Jogren. Enfim, doutora, aqui o pessoal chega perdido porque saliva é uma coisa muito específica, difícil de você ter uma orientação, qual profissional você recorrer, o que que eu faço, para onde ir. Então, eu sempre acho importante, então, doutora, pelo amor de Deus, me desculpa pela rapidez aí que eu chamei você e falei, não, doutora, vamos semana que vem. E muito obrigada, doutora. Eu fico extremamente grata quando vocês, doutores, vêm aqui nas minhas plataformas, fazem as lives comigo para trazer esse conteúdo para a pessoa que nem eu, paciente, né, para a gente poder entender a importância disso. Então, eu acho muito louvável. Muito, muito obrigada, doutora, de verdade. Imagina, assim, é mais do que um prazer, é um privilégio estar aqui mesmo, é tirar esse tempo aqui para a gente trazer informação de qualidade. Para pessoas que buscam esse tipo de informação, é super gratificante. Então, assim, que venham novos convites, que a gente consiga abordar esse tema de uma forma leve, né? Porque tem que ser dito, tem que ser falado. Uhum. Somos poucos os profissionais que trabalham nessa área aqui no Brasil, né? E é uma área ainda que precisa se difundir na área da saúde. Imagine só quem está passando por algum problema, alguma alteração salivar, né, e não está sabendo a causa do porquê aquilo está acontecendo. Né? Então, tem que saber que o tratamento, na maioria das vezes, ele parte da prevenção. Né? Então, é divulgar esse tipo de informação. A saúde, a gente tem que ter mais investimentos com a prevenção. A prevenção você gasta muito menos, né, e você enriquece a cultura. Porque nós temos muitas informações que são passadas de geração para geração, Uhum. elas não têm embasamento É. científico nenhum. E às vezes, em algumas condições, querendo trazer, fazer o bem, elas acabam prejudicando. Né? Então, essa desmistificação também é muito importante. Então, é um privilégio estar aqui. O seu Instagram é super informativo. Te admiro muito o seu trabalho. Já acompanhava há algum tempo. Então, assim, foi mais do que um prazer, foi um privilégio mesmo. Eu fico muito feliz quando vocês falam, eu acompanho. Aqui, realmente, tem bastante profissional que me acompanha, porque é um conteúdo muito específico mesmo, doutor. É Sim. difícil, né? Então, quando vocês próprios profissionais vêm trazer o conhecimento de vocês, então fica muito rico de conhecimento, até para vocês mesmo. Então, E eu nós fico sempre muito. estamos em constante curva de conhecimento, porque a ciência ainda está evoluindo muito nessa área.
E Então, a principalmente gente nossa tem publicações constantes e a gente precisa que mais pessoas pesquisem sobre o tema, né? sim. Para a gente aprofundar cada vez mais. Então, é um universo ainda a ser muito explorado. Doutora, eu vou começar com uma pergunta bem básica que eu sempre faço, porque todo mundo acha que saliva é guspe, né? Para que serve a saliva, doutora? Para que ela, qual que é a função dela no nosso organismo? Quando eu vou falar de uma aula minha, a primeira coisa que eu pergunto para todo mundo é o que é saliva para você? Eu faço essa mesma pergunta, é cuspe? Porque nós fomos induzidos a entender que saliva é algo nojento, Exatamente. é algo que traz desconforto. Na área da odontologia, nós, cirurgiões dentistas, fomos educados a eliminar aquela saliva ali o tempo todo para poder fazer os procedimentos restauradores. E não. A saliva ele é um fluido riquíssimo, preciosíssimo para a manutenção do equilíbrio da nossa saúde. E aí não estou falando só de saúde bucal, não. Eu estou falando de saúde geral também. Porque se a gente pensar que a boca ela é a porta de entrada para inúmeras infecções no nosso organismo, né? A gente leva alimento contaminado na boca, a gente leva mão na boca, a gente leva dispositivos, caneta, grampo, clips, no nosso cotidiano, né? Ali a gente está levando um choque de patologia no nosso corpo todo. Se a gente tem uma saliva em quantidade, em qualidade, a gente tem uma função antimicrobiana. Então, que ela ajuda nesse processo de proteção do nosso próprio organismo. Tenho uma professora que eu admiro muito, que ela fala assim, que a saliva ela tem duas funções para o leigo. Ela tem que molhar e melar. Ela quer dizer assim, ela tem que hidratar e lubrificar, né? E eu acho isso sensacional, porque na cavidade oral ela tem que fazer esse processo. Só que se a gente parar e pensar que a gente engole a saliva o tempo todo, a gente consegue entender que ela está fazendo toda uma ação no nosso trato gastrointestinal, né? E ali nos momentos de absorção que acontecem na região intestinal, aquilo ali está sendo passado, né, para o nosso sistema como um todo. Então, uma saliva de qualidade, ela vai ajudar nesse processo, na manutenção, na homeostase da saúde geral. Na boca, ela ainda é mais importante, mas é para o organismo como um todo. Doutora, o que é feita a saliva? É só água? Não, a saliva, ela tem mais de 99% da composição dela é água, né? Então, assim, por isso que é importante beber água. Então, se nós não bebemos água, a gente não tem uma produção salivar adequada, tanto em quantidade quanto em qualidade. Mas ela tem inúmeras proteínas, inúmeros íons, tá? Que fazem parte desse processo de estabilização da homeostase bucal. Então, nós temos a proteína a própria mucina, né, a amilase salivar, que auxilia ali o processo da digestão, ele inicia também na boca, graças à nossa saliva. Tá? Então, ela tem toda essa composição orgânica, não só água. O que faz confundir essa confusão de cuspe na nossa cabeça é justamente esse aspecto, às vezes, mais líquido que ela tem. No entanto, algumas pessoas até têm ela muito viscosa, né, que tem aquela necessidade de cuspir, escarrar o tempo todo, porque ela também é um incômodo. E doutora, existem algumas doenças, né, tanto sistêmica, do jeito que eu falei, sistêmica, autoimune, que pode causar alteração salivar, né? Tem algumas que são mais frequentes, que você mais vê no seu consultório, doutora? Sim. Assim, é muito comum a gente ver vários pacientes com doenças crônicas que levam a alteração salivar. Só que a alteração salivar, às vezes, ela pode nem ser um fator específico daquela doença ali. Pode ser todo aquele mecanismo de polifarmácia, um indivíduo que está tomando muito medicamento e tem um medicamento que reduz também esse fluxo salivar e altera a qualidade dessa saliva também. Mas falando de doenças, vamos pensar aqui, diabéticos têm um fluxo salivar muito reduzido, tá? Pacientes hipertensos que fazem uso, né, de beta-bloqueadores também têm uma redução no processo de salivação. As mulheres, quando elas estão entrando no climatério, na menopausa, graças às nossas alterações hormonais enormes, é um processo fisiológico, ele é natural, ele vai acontecer, mas ele leva as alterações salivares também a acontecerem, né? Pensando ali em doenças autoimunes, a gente vai falar da síndrome de Sjögren, que hoje é muito falada, né? Mas a gente pouco se ouvia. Na maioria das vezes a gente pergunta, questiona isso para o paciente no consultório, ele nunca ouviu falar disso. Então, a síndrome de Sjögren, a tireoidite de Hashimoto, também é uma alteração que leva às disfunções salivares. Podemos pensar assim, pacientes que não fazem uma ingestão, vamos pensar em hábitos também, paciente que tem hábitos que não são condizentes com saúde. Então, que não ingere muita, ou que não fazem ingestão de água corretamente, ou de líquidos, né, que possa trazer esse processo de hidratação. Então, são várias questões associadas. Eu falo assim, não é só uma causa,
né? A causa, ela é multidisciplinar. E aí, se a gente pensar em problemas cardiovasculares, alteram a saliva? Alteram a saliva. Problemas respiratórios, alteram a saliva? Alteram a saliva, porque pacientes que têm uma respiração bucal, né, que têm asites, sinusites, rinites, né, todas as alergias ali nas vias aéreas superiores, eles trazem um ressecamento dessa boca por estar sempre respirando, causam alteração nos padrões salivares também, tá? Pacientes com refluxo gastroesofágico também tem uma alteração muito grande nessa saliva, porque se chega aquele ácido todo vindo do estômago ali na cavidade bucal, altera essa saliva em quantidade e qualidade também, e traz processos extremamente nocivos às nossas estruturas dentais e a outros tecidos da boca. Então, se a gente percorrer por todos os sistemas do corpo, nós vamos ter alterações neurológicas que levam à diminuição do fluxo salivar. Hoje a gente tem evidências científicas que relacionam com a esclerose múltipla, com Parkinson. Então, a gente tem essas questões. E as doenças também relacionadas às emoções, ansiedade, um paciente ansioso, como tem alteração salivar, um paciente depressivo, tá? Os pacientes hoje que são diagnosticados, que existe uma preocupação muito grande relacionada ao burnout, então a gente tem também essas alterações. Então hoje a gente está falando muito das doenças psiquiátricas, dos distúrbios psiquiátricos, e a gente tem que ter um olhar de saúde geral, porque às vezes a gente tem um olhar com certo preconceito, né, de que emoções devem ser tratadas num segundo plano, mas se a gente tem uma descompensação emocional, às vezes a gente não consegue compensar os problemas fisiológicos também. Então, se a gente abordar todos os sistemas do nosso corpo, todos podem alterar a nossa saliva. Por isso que a gente fala, algumas manifestações de doenças gerais, elas se iniciam realmente na boca. E se o profissional, o dentista, ele tem esse olhar mais qualificado, ele consegue fazer uma anamnese bem completa, bem esmiuçada do paciente, ele consegue ter um indicativo de onde que ele tem que encaminhar ele para a área da saúde, porque ali está tendo uma alteração. Tá? Doutora, quando as pessoas têm algum tipo de perda salivar, tem alguma alteração que causa na boca essa perda? Porque assim, viver sem saliva, tem muita gente que me escreve e não é fácil. Né? Não é fácil essa pessoa mesmo. perde uma qualidade de vida ali bem significativa. Então, o que elas podem fazer, doutora, quando tem essa perda salivar? Bom, primeiro, vamos pensar assim, como que a gente pode identificar que a gente está tendo perda salivar, tá? É quando a boca seca, tá? E aí não está secando porque eu estou fazendo atividade física, eu estou transpirando, não é isso. A boca, ela seca constantemente e nada alivia, mesmo se eu faço uma ingestão frequente de água, tá? É quando a sua língua começa a pregar no céu da boca. O próprio ato da fala tem hora que a sua língua fica travada lá no céu da boca. O seu lábio, ele fica preso sobre a superfície dentária. Você não consegue mastigar e engolir alimentos secos. Olha a perda de qualidade de vida tão, assim, expressiva, né? Uma pessoa que não consegue falar, não consegue mastigar, não consegue deglutir, eu falo que ela está perdendo funções vitais do corpo dela. Ela não está conseguindo se nutrir, ela não está conseguindo se comunicar, ela não está conseguindo viver em sociedade, né? Aí o que ela faz? Ela começa a usar só alimentos mais pastosos, mais líquidos, e aí ela perde na saúde também, né? Então, assim, pensando nesse contexto, quais são os sintomas, né? Que a gente começa, o paciente consegue relatar, mas qual que é o problema desses sintomas? É que quando o paciente sente, ele já está com uma agressão, assim, a grande probabilidade, tá? Não vou falar em 100% porque na ciência da saúde nada é exato, mas existe uma grande probabilidade dele estar com um comprometimento com mais de 50% nas glândulas salivares dele. Então, é muito expressivo, né? Então, a hora que começa essa sintomatologia, ela é expressiva. Por isso que eu falo, tem que partir desde lá da prevenção, né? A sua pergunta foi relacionada o que chama esse fluxo salivar também diminuído, se eu não me engano? Não, às vezes causa alterações na boca, essa perda de saliva, isso. Né? Aí, até doenças. Isso. Os sintomas são esses, né? Aí vamos pensar o que pode acontecer de alteração. A gente começa a ter uma descamação de mucosa. Vamos pensar que mucosa, tudo que é vermelhinho ali na boca. Essa mucosa, ela começa a descamar de forma tão excessiva que o meu controle de higiene não consegue mais ser adequado. Aí o que eu começo a ter? Alteração de hálito. Então eu venho com alteração de descamação, eu venho com alteração de hálito, eu começo a ter início, então, a processos de doenças gengivais, então a gente começa com as inflamações como gengivite, processos que vão acelerando como a periodontite, né? E alguns indivíduos também evoluem também para processos de doença cárie também, então as patologias que são
comumente encontradas. O ambiente fica propício para candidíases serem instaladas na cavidade bucal. Então, o paciente entra com quadros de ardência, de coceira bucal, forma aquela película esbranquiçada. E fica sem compreender, né, como tratar. E se isso, não fazem nem ideia, às vezes, que isso está vindo das próprias glândulas salivares. Mas, doutora, existem alguns termos na internet, eu sempre chamo atenção para isso, porque eu leio bastante coisa, né? E eu leio bastante coisa errada, né? Muitas vezes. E até, inclusive, na bula de vários remédios, essa perda de saliva, eles sempre falam que é xerostomia. E não é. O termo xerostomia é para outra coisa, né, doutora? Isso. A xerostomia é a sensação da boca seca. Não é um diagnóstico clínico, não é um quadro que o paciente está. O paciente pode estar com a sensação da boca seca, mas ele não ter uma falha na produção salivar. Ele pode ter um fluxo salivar ok, adequado, dentro dos parâmetros, mas ter a sensação da boca seca. Por quê? Porque a qualidade da saliva dele, aí a gente está falando em viscosidade, em textura, em formação de fio, ela está alterada. Então, a gente também tem que tratar ele. Mas ele produz uma quantidade adequada, mas ele não tem qualidade. Então, isso a gente tem que estar estimulando e melhorando esse aspecto. Mas xerostomia, isso aí é popularmente, a gente vê até nos guidelines, eles associam às vezes xerostomia com uma doença, né? E não, a baixa produção salivar é a hipossalivação, certo? Eu sempre gosto de chamar atenção porque eu leio bastante essa xerostomia, principalmente tem muito local que reproduz, e a xerostomia, na verdade, é a sensação da boca seca. Isso não necessariamente. Sim. Às vezes a gente produz bastante saliva, mas a saliva que a gente produz é de baixa qualidade, né? É. E aí também tem alguns problemas. Você fala, nossa, mas eu produzo tanta saliva, por que eu tô com essa perda, né, de função? E às vezes é porque a saliva não tem uma qualidade boa, né, doutora? E às vezes até o paciente tem a sensação que ele produz muita saliva, mas essa saliva, ela não é produzida em alta quantidade, mas a qualidade dela é tão inadequada, ela é tão viscosa, ela fica tão aglomerada, que ela fica em algumas poças na região bucal. Então, quando ele deglute, ele não consegue deglutir ela por completo. Ele fala assim, minha boca está sempre cheia de saliva. É aquele paciente que às vezes forma aquele fiozinho aqui no cantinho da boca quando está falando, tem essa queixa. Mas às vezes o fluxo dele, ele nem está muito alterado para positivo e pode até dar alterado para negativo, porque está tão baixa a qualidade que está trazendo esses desconfortos. Isso é muito comum no consultório. E, doutora, eu vou trazer para o pessoal aqui, que o pessoal das glândulas salivares é a galera que é o ponto central. Claro. Pessoal, quando a gente faz a cirurgia de retirada ou da parótida, ou do submandibular, sublingual, enfim, a gente perde metade da glândula, ou às vezes até a glândula completa. E aí a gente perde, consequentemente, saliva, né, doutora? Mas isso influencia no nosso dia a dia? Essa perda salivar, ela tem uma significância maior, assim, no nosso dia a dia? Bom, a alteração na glândula, quando a gente fala na morfologia, na estrutura dela, ela vai fazer com que a gente tenha uma diminuição na produção. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estimular, porque nós temos outras glândulas na boca também, que vão ter essa produção salivar. Nós temos que fazer, lógico, uma avaliação muito complexa do paciente para saber como que está esse fluxo, se a gente consegue estimular, vamos supor que foi do lado direito, se a gente consegue estimular esse lado esquerdo para ter uma produção compensatória. Mas se nós não conseguirmos, a gente tem que começar a lançar mão de quê? De artifícios paliativos, né? Então, assim, aí entra numa questão que eu preciso dar conforto no meu paciente, enquanto ele está sentindo o sintoma da boca seca, do lábio que prende no dente, da língua que se cola no céu da boca, da dificuldade para deglutição, da dificuldade para fonação, de tudo aquilo que afeta a qualidade de vida dele. Se eu não consigo reestabelecer, primeiramente, eu vou começar a paliá-lo, até eu começar a estimular. Aí a gente pensa em estímulos relacionados desde mudanças de hábitos, a gente pode fazer a introdução com dispositivos mastigatórios, que são chamados os celogogos, tá? A introdução de alguns celogogos também relacionados a estímulos de ácido cítrico, tá? Medicações, existem duas correntes que falam sobre o uso da pilocarpina. Tá? Então, existem pessoas que utilizam, pessoas que não utilizam. E até relacionados a tumores em glândulas salivares, tumores de cabeça e pescoço, a pilocarpina também ela tem uma função preventiva.
né? Que às vezes é um formato muito interessante da gente estar trabalhando com os oncologistas, com os cirurgiões de cabeça e pescoço, antes de submeter os pacientes a esses procedimentos, a preveni-los. A primeiro, estabilizar o fluxo salivar para depois chegar até a cirurgia. Porque isso pode causar o dano pós-operatório. E aí é mais danoso, é mais difícil, né, introduzir novos hábitos e dar potência para essa glândula. Então, assim, tem como a gente estimular? Tem. A gente tem a laser terapia também, que é uma ferramenta incrível. Nós temos a acupuntura, tá? Nós temos também, hoje a gente pensa muito na homeopatia também, nós temos inúmeras ferramentas, né? Mas o primeiro ponto é diminuir esse sintoma desconfortável do paciente. Então, na maioria das vezes, eu falo, o tratamento, a gente começa a paliar. Eu gosto de fazer, assim, uma analogia do que é a medicação para as glândulas salivares. Vamos pensar ali, você está num naufrágio, né? E você está ali só nadando, nadando e está distante, não consegue chegar num ponto sozinho. Às vezes, a gente tem que jogar uma boia para te ajudar, até você chegar num lugar onde te dá pé. O remédio, o medicamento, tá? O paliativo, a saliva artificial, o óleo de coco com vitamina E, ou o que a gente te prescrever, vai ser essa boia. Essa boia até você conseguir dar uma turbinada nessas glândulas salivares, seja pelo laser, seja por uso de medicação, que ela não vai ser constante, você vai fazer um desmame, até a gente reestabilizar o seu processo. Dá para retornar a ter uma qualidade de vida. Sim, né? Lógico que talvez não vai voltar a ser como antes, mas dá para a gente ter uma qualidade de vida adequada. Então, quando a gente pega de uma glândula salivar, tem as outras amiguinhas lá que Sim. podem suprir a necessidade dessa glândula que foi perdida, né, doutora? E essa perda que a gente tem de saliva, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer que dá para tentar ajudar a manter essa qualidade de vida, né? Sim, sempre pensando da forma menos invasiva para mais invasiva. Então, a gente sempre vai pensar baseando primeiro nas mudanças de paliar, para dar o conforto, e pensando nas mudanças de alterações de hábitos. Conseguimos conquistar com alteração de hábito? Bom, até que ponto que a gente não está conquistando mais? Até que ponto que a gente não está evoluindo? Aí a gente vai para as outras terapias. Aí a gente indica laser terapia, nós indicamos acupuntura, nós indicamos homeopatia, né? Existem inúmeras formas de tratar o mesmo problema, né? Eu acho que o mais importante o tratar é o mais importante, mas assim, o mais importante é a gente tentar lidar com a saúde de uma forma natural. Se a gente vai muito para o lado da alopatia, o paciente conquista muitas coisas sem ter esforço próprio de mudança de hábito. Uma alopatia, em alguns casos, não dá para ser para o resto da vida que ela tenha efeito colateral muito severo, né? E aí, quando faz esse desmame, ele perde a motivação, acha que aquele problema ele vai acompanhar ele a vida inteira, que ele não precisa tratar, né? E não é por aí o caminho. Vou fazer uma pergunta muito ingrata, doutora, porque as pessoas me fazem essa pergunta. Fique à vontade. O pessoal que passa a pessoa que passa por tratamento oncológico, principalmente a radioterapia de cabeça e pescoço, especificamente, que a rádio, ela normalmente, eles jogam radiação aonde está afetado, né, o tumor. E cabeça e pescoço normalmente está aqui e vai direto na glândula salivar. Às vezes a gente perde uma glândula salivar na radiação. Isso tem como voltar atrás, doutora? Então, a gente pega pacientes que fizeram radioterapia, às vezes até quimioterapia, há anos e ainda estão sofrendo as consequências e as sequelas. Ficam, de fato, sequelas. O trabalho que a gente mais tem que fazer com a parte da equipe de oncologia, né, trazer para as pessoas que estão com esse diagnóstico, procurar um dentista especialista na área e que ele trabalhe com o seu oncologista. Para o oncologista, conversar, né, de forma muito educada sobre a necessidade, nesse procedimento, de preservar o máximo possível. Ah, não dá para preservar a glândula inteira, mas o que a gente consegue ainda preservar, né? Tem casos que, infelizmente, não vai ser possível, tá? Aí nós vamos ter que depois entrar com as terapias. Aí por isso que eu falo, existem as terapias preventivas. No paciente oncológico, no paciente que vai retirar um tumor, né, retirar parte da glândula salivar, a pilocarpina, ela entra, tá? Com essa função. Então, assim, tem especialistas que usam esse medicamento, tem especialistas que não usam, que a pilocarpina é um colírio ocular, mas a gente faz o uso dele intraoral. Existem muitas evidências científicas pautando o uso dele, existe ciência que embasa nisso, mas, né, ele não é um medicamento voltado para a cavidade bucal. Então, a gente tem que ponderar o uso, sim, saber se é interessante, saber se não é. Mas a radioterapia, quando é de cabeça e pescoço, se a gente não procurar um cirurgião que se preocupa com as glândulas,
É um problema. E uma informação interessante, viu, Vanessa? Hoje foram, há pouco tempo, 2 anos, eu acredito, se eu não estou fazendo uma cronologia errada, foram descobertos mais 2 pares de glândulas salivares maiores, tá? As glândulas tubárias. Elas ficam lá no fundo do nosso céu da boca, digamos assim, né? Então, essas glândulas também estão sendo estudadas, precisam serem avaliadas, né? Entender melhor dela. A gente tem muito pouca evidência que fala sobre ela, mas são glândulas também que devem ser preservadas, né? Pelo tipo salivar que é produzido por essas glândulas, tá? Então, assim, cada glândula produz um tipo de saliva, né? E nós hoje a gente tem 3 pares de glândulas maiores. Então, aqui a gente tem as parótidas e aqui a gente tem as submandibulares e sublinguais. Tá? Pensando nesse contexto, cada glândula vai ter a sua função. As submandibulares aqui vai ser aquela sensação que, sabe, quando a gente pensa até no limãozinho ali azedo, a boca enche d'água. São essas glândulas aqui que estão mandando esse estímulo, tá? As glândulas parótidas, a função dela elas são mais estimuladas mecanicamente. É na nossa mastigação, é numa alimentação mais fibrosa, que exige mais de você. Então, é o comer com atenção, o se concentrar enquanto está se alimentando, né? Para dar estímulo para essas glândulas. Doutora, você falou dos alimentos ácidos e cítricos, né? Normalmente até o pessoal da Jogren também que me acompanha, muita galera fala assim, nossa, eu quando como esse tipo de alimento, me causa desconforto. Eu particularmente também, como eu tenho a síndrome de Frey, eu não consumo. Por que, Aham. por que a gente que tem essa sensação com alimento ácido e cítrico, tem essa sensação de desconforto no local? O alimento ácido e cítrico, o que a gente vai falar? A nossa alimentação ela mudou muito ao longo dos anos. Tá? Anteriormente, a gente não tinha tanta introdução de alimento ácido e cítrico no dia a dia. Não tinha, né? Hoje, com os industrializados, quando a gente para fazer uma avaliação de pH de alimentos, não é a única medida, mas quando a gente avalia, a gente vê que esses alimentos, eles são extremamente ácidos. E eles desencadeiam um processo de biocorrosão na nossa boca. E esse processo que é o grande vilão, hoje em dia, de um envelhecimento precoce bucal que está acontecendo na boca. Vamos pensar que um paciente que está com síndrome de Sjögren, que já tem um comprometimento, né, em relação à sua saúde geral, né, essa biocorrosão, ela é mais grave. A gente não tem uma saliva que vai lavar essa cavidade bucal quando a gente coloca ela no estresse ácido tão grande, num estresse cítrico tão grande. Então, assim, para esses indivíduos que têm uma baixíssima produção salivar ou que não produzem saliva, porque nós temos muito paciente de Sjögren que não produz absolutamente nada de saliva, eles são aciálicos, eles vivem de forma paliativa, né, para ter um conforto, e a gente dá estratégias para ele viver de uma forma paliativa mais tranquila, digamos assim, né? Esses pacientes, eles precisam evitar esse tipo de alimento, porque a lavagem bucal não acontece por meio da saliva. A saliva era para lavar a nossa boca. Tá? Só que como a gente às vezes consome pouca água, quando a gente faz a introdução de um alimento muito ácido, essa biocorrosão acontece de uma forma muito acelerada. Então, o que é uma dica, tá? Para quem consome? Imediatamente após o consumo, fazer um bochecho de um copo de água, tá? Isso é uma dica baseada em ciência, tá? E o que é alimento ácido aqui que eu vou te falar que está no nosso cotidiano? Eram os shots da imunidade de limão, né? Que a gente pega limão, açafrão e gengibre, né? Hoje está vindo uma corrente muito forte do uso do vinagre, também para a imunidade, o pessoal tomando vinagre puro. Mas aí vamos pensar, suco de uva, extremamente cítrico também, suco de morango também é cítrico. Os nossos energéticos, os nossos chás, né? As bebidas alcoólicas para quem consome, o vinho é muito ácido também, a cerveja também é muito ácida. Então, para quem vai para a parte esportiva também, se a gente for pensar na suplementação, né? Então, elevam a boca a um pH muito baixo, muito crítico. Então, a gente tem que ter esses cuidados de fazer essa lavagem para que esse desconforto não aconteça. Porque às vezes não é o contato do imediato do alimento cítrico com a boca, é a permanência dele ali e a frequência de ingestão que está te trazendo esse desconforto tão grande, porque não tem nada que lave. Então você tem que lavar, né? Ou fazer o consumo desses alimentos com um canudinho, tá? Que pode te trazer menos complicação, porque ele atinge menos a mucosa, ele acessa menos essa superfície. E fora que esses alimentos, eles aumentam a produção de saliva, né, doutora? Se uma glândula Sim, está ali doente e ela não tem tanta essa produção fluida, ela pode também ter esse desconforto por conta disso, né?
se for uma parotidite, né, vamos supor, uma inflamação na parótida, esse aumento, sem conseguir drenar, esse aumento rápido, sem conseguir drenar ele para a cavidade oral muito rápido, ele causa dor, ele causa desconforto. Né? Tem pacientes que vêm com relato e falam, se eu como alimento cítrico em quadro de parotidite, eu sinto muita dor, porque eu tenho que ficar massageando para minha glândula drenar. Se ela não drena, eu sinto uma pressão, eu sinto um incômodo muito grande ali na região, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz, porque tem muita gente que tem pedrinha na glândula salivar, né? O fluxo dessas pessoas que têm a célula litíase, tem alguma alteração no fluxo salivar delas, que elas têm essa pedrinha? Então, o fluxo, a saliva produzida por ela, ela pode ter mais cristais que levam à produção desse cálculo, né? Ter um cálculo ali na glândula salivar vai fazer com que o fluxo seja diminuído, ela está impedindo, né? Porque vamos pensar que o ducto, ele é um caminho. Se eu tenho algo aqui obstruindo, o fluxo ele vai ser mais lento. Então, vai ficar prejudicado, sim, em relação à produção, a quantidade produzida no intervalo de tempo. Né? Em alguns casos, essa drenagem ele consegue fazer de forma autônoma, esse cristalzinho ele vai se deslocando. Em outros casos, tem que partir até para cirurgia, que são muito grandes, né? Na própria parótida, né, tem muita gente que dá cálculos na parótida também, mas também tem inflamações dos linfonodos infraparetídeos. Então, essas inflamações desses linfonodos também trazem esse desconforto e fazem ter essa diminuição do fluxo salivar também. São os casos, às vezes, que a gente chega de parotidite no consultório também, frequentes. São linfonodos internos, né, e a gente pede exames complementares para a gente estar avaliando como que está esse fluxo, como que está essa estrutura, né, glandular, para a gente saber como que nós vamos estar atuando ali na região. Mas, assim, tudo tem cuidado possível. Hã? E tem linfonodo dentro da parótida também, né, doutora? Sim, os intraparotídeos estão lá dentro dela e causam desconforto, eles inflamam, eles vão sinalizar alguma inflamação, infecção. Então, assim, tem que tratar também. Assim, mas tudo existe tratamento adequado, né? E a gente tem que buscar quem trate disso. Doutora, tem algum exame que a gente consegue fazer para ver a qualidade da saliva? Sim. Hoje a gente no consultório, de forma muito rotineira, a gente utiliza cielometrias. É um teste super simples, né? Que eu falo assim, ele tem que ser usado para paciente saudável, para paciente doente, para paciente com hábitos de extrema preocupação com a saúde, então vamos pensar nos atletas, para paciente que quer só qualidade de vida, todo mundo deveria fazer um teste salivar uma vez no ano, pelo menos. Mas pensando assim, a nossa saliva, ela sofre variações o ano todo, assim, o tempo todo, de acordo com o que a gente come, de acordo com o que a gente faz, o tempo todo ela está sofrendo a variação. Mas quando essa variação, essa alteração, ela fica mais contínua, em testes, assim, a gente consegue identificar. Então, a gente faz as cielometrias. As cielometrias convencionais, elas são feitas em duas situações. Uma que a gente quer simular uma situação onde o paciente está mais em repouso, em situações de introspecção. Então, estou lendo, estou calado ali no meu quarto, trabalhando no meu computador, ou estou dormindo, né? Isso é um momento que a gente faz cilometria, e tem cilometrias que vão ser feitas para fazer uma simulação do momento onde a gente mastiga, onde a gente está levando as glândulas salivares a estímulo, né? E são exames super simples, né? Essa de repouso a gente coloca literalmente o paciente para babar em um potinho. E aí o problema é quando ele vem para fazer esse procedimento, ele tem certeza que vai cair a saliva e não cai nenhuma gotinha. Aí vem a frustração. O paciente de Sjögren hoje, uma cilometria num paciente normal, ela é 5 minutos. Um paciente de Sjögren hoje, a literatura fala para ficar 15 minutos. Imagina ficar 15 minutos e não cair uma de boquinha aberta, assim, segurando o potinho, e não cair uma gotinha. É cansativo, é frustrante, mas acontece, né? E isso que ajuda também a gente é uma das questões que a gente tem que fazer para o próprio diagnóstico da doença, né? E a cilometria de estímulo é quando a gente coloca o paciente para mastigar um dispositivo que a gente chama de celogogos, um tubo de silicone, ou uns celogogos que são pré-fabricados mesmo, que existem. A gente ativa primeiro essas glândulas por 1 minutinho, 2 minutinhos, e depois tudo que ele produzir de saliva enquanto ele mastiga, ele vai jogar num novo potinho. E a gente faz isso por 5 minutos no indivíduo normal, para o indivíduo com Sjögren, 15 minutos também. Então, assim, cada caso é um caso, né? Mas são exames muito tranquilos, totalmente zero dor para ser feito, né? E se causa algum incômodo no paciente, tem que relatar, porque ele tem que ser interrompido, não é para ter dor nesse exame,
né? Então, mas te dá um diagnóstico de quanto que está a produção do fluxo salivar. Então, a gente faz isso por 5 minutos no paciente saudável, depois pega esse fluxo que foi produzido e divide por 5 para ter uma média, né? E a gente consegue avaliar alguns parâmetros relacionados à qualidade. E aí a gente vai olhar coloração, se essa saliva ela tá mais translúcida ou se ela está esbranquiçada, amarelada, avermelhada. Quando a gente pensa em amarelada e vermelhada, são sinais de infecção e inflamação, porque pode ter pus, sangramento na boca, certo? Que não foi evidenciado. Nós vamos olhar também se ela tem tecido de descamação. Quando a gente coloca ela na posição da luz assim, a gente vê várias películazinhas que se destacaram para ver se a descamação bucal está acontecendo de forma acelerada ou está num modelo aceitável, né? Olhamos também a fiabilidade, a formação de fio dessa saliva. Qual que é o comprimento de saliva que produz? Tem gente que tem aquela saliva que forma fios enormes. Tem gente que é líquida, aquosa. Você encosta, não tem o fio. Então, vamos pensar, ela não está cumprindo o papel de lubrificar nada ali, né? E a gente olha também a viscosidade, né? Então, se ela está muito viscosa ou se não está. Então, são parâmetros que a gente faz essa avaliação. É uma avaliação mais qualitativa, a gente não tem nenhum instrumento para fazer, não são dados matemáticos, mas lógico que existem padrões para seguir, né? Mas é bem Doutora, tranquilo. existem alguns casos assim muito específicos que as pessoas fazem cintilografia das glândulas salivares. Para quê? Qual o caso que ela é direcionada para fazer essa cintilografia? A cintilografia é quando a gente, no caso, né, a corrente que eu sigo. Quando esse paciente ele fez as cielometrias e ele teve em repouso, que é aquele onde ele só baba no copinho, ele teve uma acialia ou uma hipocialia, a gente aciona um alarmezinho, tá? E quando ele está em estímulo mastigatório, se ele teve acialia ou qualquer tipo de hipocialia, porque aí a gente classifica ela como leve, moderada e severa, tá? A gente também pode solicitar esses exames. Claro que eu estou falando só da cielometria que a gente olhou dele fazendo, mas a gente vai olhar como que está a saída. A gente tem que avaliar as glândulas salivares no formato interno. A gente vai fazer a palpação externa, mas a gente vai olhar internamente. Para ver se essas glândulas, elas estão drenando espontaneamente o fluxo salivar ou se elas precisam de ordenha. Tá? Se são glândulas que não têm fluxo nenhum espontâneo, que só sai quando eu ordenho, e já tem esses quadros de hipocialia ou acialia, a gente indica tá fazendo a cintilografia. A cintilografia vai ser um exame que vai olhar quanto tempo a minha glândula salivar ela demora para produzir e esvaziar a saliva. Então, a gente dá um estímulo com cítrico. Geralmente, os laboratórios pedem para você levar vários limões, né? Pede até uma quantidade enorme. As professoras falavam assim, que parece até que eles vão fazer limonada para a clínica toda, para cada paciente. E você usa pouquinho, mas assim, dá esse estímulo com limão e uma máquina fica fazendo a leitura da produção dessa saliva e ela passando pelos dutos, né? Para ver quanto tempo que ela demora para ser eliminada. E se a glândula tem uma glândula esvaziando mais rápido que a outra ou mais devagar, nesse intervalo de tempo. Tá? Então é um exame convencional quando a gente tem essas alterações. É um exame meio chatinho, né? Sim, é chatinho. É desconfortável, principalmente quando a gente está com sintomatologia, né? A gente não pede ele quando está tudo normal. Sim. E doutora, a saliva, ela também, eu vou puxar esse lado, porque como é o carnaval tá aí, o pessoal. Aliás, tem muita galera no carnaval que chega com bastante parotidite aqui, viu? Nossa, porque os médicos cabeça e pescoço sempre falam que o álcool ele incha as glândulas salivares, né? O pessoal bebe bastante, né? E aí vem com aquelas papadinhas, não sabe se da onde que veio. E muitas vezes é do álcool. A saliva ela é condutora de várias doenças, né, doutora? Várias. E tem uma que agora no carnaval ela é bem acentuada, que o pessoal vem aqui também com a tal da mononucleose, né? Quais são as doenças mais, assim, mais comuns que a saliva transmite, doutora? A saliva ela pode transmitir desde vírus respiratórios, a gente vai pensar em Covid, influenza, né? Todas essas questões. Gastrointestinais também, então, desarranjos gastrointestinais. A nossa saliva pode conduzir, como tipo rotavírus, para hepatite A também. A gente tem que ficar atento, tá? A gente vai ter também contaminação de herpes, sífilis,
HPV, que são doenças sexualmente transmissíveis, mas também tem transmissão pela saliva. Aí, às vezes, a gente não sabe, o paciente de herpes, ele pode estar assintomático, tá? A gente vai pensar também que eu gosto de falar assim, ó, mão, pé, boca. A gente vê em adulto, mão, pé, boca, não só em criança. Aí você pode ser também um veículo de transmissão depois para a criança que está com você, né? A hepangina também, que é muito dolorosa, a gente vê, tá? E a mononucleose é a própria doença do beijo, né? Então, assim, ela vai ser transmitida e ela pode ter consequências graves, né? Chegando a inchaços na região da barriga, afetando o próprio fígado do paciente, né? Trazendo manchamentos para a pele. A gente vai pensar também, ó, candidíase também é transmitido, tá? Assim, o que eu gosto de dizer? Vamos pensar assim, a nossa boca, tudo que é patológico, que a bactéria, ela vai originar uma doença, uma patologia, no beijo, na troca de saliva, vai estar saindo de uma boca e vai indo para outra. O que acontece? A pessoa que está recebendo essa troca de saliva, ela tem que ter um ambiente favorável para que essas bactérias se instalem. Então, assim, você não. Vamos pensar num carnaval, né? Todo mundo assim não se conhece, né? E acaba se beijando. Nesse contexto, você não conhece a saúde dessa pessoa. Você tá em dia com a sua saúde também? Porque se você não tiver em dia também, você está se colocando em perigo, né? Isso não parte só do outro. Mas se é um hospedeiro que você está suscetível, você está suscetível a ter essa contaminação. Então, assim, é muito complicado, porque a única forma de prevenir nesse caso é não beijar. Aí é difícil, né, do pessoal que gosta de bagunça. Aí é muito difícil, né? Exatamente, exatamente. Mas é um alerta que a gente tem que fazer mesmo para esse momento, né? A gente fala que até o mau hálito, porque eu trabalho também com a área de halitose. Perguntaram, o mau hálito é transmitido pelo beijo? Não é o mau hálito que é transmitido pelo beijo, porque a gente já teve relatos de pacientes que falaram, depois, isso foi muito assim, depois que eu casei com o meu marido, eu tive mau hálito. Mas não é isso. As bactérias, existem bactérias que levam à produção do mau hálito. Se existe o beijo, existe a troca de bactérias, mas a sua boca tem que estar um ambiente favorável para essas bactérias também, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que se prevenir, fazer as prevenções orais, se autoconhecer. Eu bato muito na tecla de autonomia, conhecer o seu próprio corpo, conhecer a sua própria boca, para você conseguir identificar sintomas e o momento que você precisa buscar saúde, buscar ajuda, né? Eu um dos vídeos mais vistos no meu canal da parte de saliva é a famosa saliva salgada. Tem muita gente que acaba entrando, falando, nossa, eu tenho uma saliva, eu sinto um gosto tão salgado. Isso tem alguma coisa a ver com a saliva ou com a alimentação ou com a parte da língua, né? Que também tem aí as sensações Eu só de fazer uma pergunta. ah, Desculpa, só tá ligando o ventilador aqui. não, fica tranquila, pode ir, tudo bem. Tem muita gente entra e fala assim, nossa, mas estou com uma saliva muito salgada, não sei de onde que sai. É da saliva, é de alguma coisa que ela come, ou é alguma doença que realmente produz aí mais uma saliva salgada? Por que ela tem essa saliva, doutora? As distorções gustativas, as distorções de paladar na boca, a gente dá um nome que se chama de geusia, tá? E ela pode acontecer por inúmeras causas, tá? Desde um biofilme muito bem depositado ali na sua boca, na sua língua, onde ele não é removido, tanto pelo próprio ato da autolimpeza da saliva, como às vezes pela uma instrução de higiene adequada, porque não é todo mundo que precisa higienizar a língua, isso é algo que a gente tem que falar, mas é todo mundo que precisa avaliar se a sua língua precisa de higiene, tá? Então, assim, essa deposição desse biofilme ali na língua, vamos pensar assim que a língua é o tapete da boca, né? Se fica muito resto alimentar ali, você vai ficar tendo aquela confusão sensorial, aquele gosto frequente, gosto salgado frequente na boca, gosto amargo frequente na boca, tá? Ou você, de fato, pode ter uma saliva assim que tem uma produção com íons que vão levar a essa distorção de paladar. O que a gente tem que ajustar? A qualidade dessa saliva, novamente. Reajustar padrões de higiene oral, tá? Então, assim, uma pessoa, às vezes, que tem um gotejamento nasal posterior também, que é aquela pessoa que fica fungando o tempo todo, e vem aquele muco recorrente. Aquilo ali se deposita na superfície da língua e traz um gosto ruim também, tá? Ali na boca. Então, tem que estar fazendo essa higiene para entender. Mas pode sim vir da própria composição da saliva? Pode, né? Mas não é o mais comum.
Às vezes, quando a gente adequa essa língua, essa cavidade bucal, esse desconforto, ele vai diminuindo. Não é todo mundo que tem que higienizar a língua, doutora? Não é todo mundo que tem que higienizar a língua. E isso Interessante. Porque são... muita gente raspa a língua, né? E fala, E não, aí que tá precisa o problema, porque vende assim, ó, raspador e escova de língua. Aí você acha que de fato você tem que raspar e você tem que escovar. Mas nenhum desses dispositivos, eles têm que fazer essas duas funções. Esses dois dispositivos, eles têm que deslizar sobre a superfície da língua. O importante, a gente nunca vai ser capaz, em nenhuma superfície bucal e nem corporal, de remover 100% de bactéria. A nossa função é desorganizá-las, para que elas não criem um sistema que se fortaleçam e tragam consequências. Então, a limpeza da língua é esse mesmo sistema. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho uma produção salivar adequada, não tenho dificuldade tanto em quantidade quanto em qualidade, em qualquer um desses, ou os dois, ou qualquer um desses parâmetros, eu vou conseguir acumular mais biofilmes sobre minha língua. E eu preciso higienizá-lo. Eu posso higienizar com um raspador de língua, com uma escova de língua, com uma escova de dente, com uma gaze, tá? Esses são os meus artifícios. Mas se eu sou uma pessoa que tem um fluxo, uma qualidade adequada, e eu não vejo nenhuma deposição de biofilme, uma placa esbranquiçada, uma placa amarelada, eu consigo verificar todas as minhas papilas, não é necessário. A sua saliva, ela está tendo uma das propriedades dela sendo exercidas com êxito, que é a autolimpeza bucal. A gente vê muita gente raspando a língua, né? Até uma questão do estômago também, ou Sim, então de ayurvédica, enfim, para poder raspar a sim. língua e às vezes não tem Raspador de necessidade. cobre, a gente vê raspador de cobre, mas assim, tudo, a ciência, claro que tudo tem os prós e os contras, né? A gente parte daquele princípio, a gente tem que identificar, a gente saber se autoavaliar para saber se é necessário. Mas isso também é uma função do dentista, olhar a sua cavidade bucal e saber se você precisa. É aquela velha história que a gente vem batendo tecla diária, o uso do enxaguante bucal. O uso do enxaguante bucal é um medicamento. Ele tem tempo para iniciar e tempo para terminar. O problema é que tem ali nas gôndolas de supermercado e nas gôndolas de farmácia de forma indiscriminada, e qualquer um pega, qualquer, qualquer e usa qualquer um. Então, esse é o grande problema. O raspador de língua é essa mesma função. É muito atrativo para o meio comercial produzir itens, né? E aí a gente criar correntes que vão falar, e realmente a língua é o lugar onde mais tem depósito de micro-organismo. Mas a nossa boca, nós somos. Nosso corpo é formado por mais micro-organismos do que células somáticas. Então, nós somos mais micróbios do que células. Então, a gente tem que aprender, eu acho que a ciência ela tem que caminhar para esse lado do quê? A gente entender que os benefícios. E a saliva é um ótimo indicador. A gente faz muito teste salivar, isso aí numa abordagem mais laboratorial, que indica esses micro-organismos que estão presentes. Doutora, a biofilme lingual é igual saburra da língua? Desculpa, não te ouvi, cortou? Biofilme lingual é a mesma coisa que saburra? Sim, saburra popularmente falada é a mesma coisa. É que às vezes a gente entra nos termos científicos, né? Não tem Mas é a problema, eu mesma estou aqui coisa. para isso, doutora, para chamar o pessoal para cá, para nós. Não Isso tem problema mesmo. nenhum. É que às vezes a pessoa fala, gente, o que é biofilme lingual? Aí eu falo, não, é aquela crostinha branca, né, que fica na língua Branca. às vezes, E assim, né, uma que aquilo ali é observação importante. Às vezes a pessoa maltratou tanto essa língua, querendo hiperhigienizá-la, que ela cria um tecido de queratina. E a queratina na nossa língua, ela se manifesta na coloração branca. Então, essa sua língua, ela tem que ser examinada por um dentista para saber se aquilo ali é resto alimentar depositado ou se aquilo ali é uma característica que você já adquiriu. Essa queratina você não vai eliminar. O seu corpo reagiu para proteger, sabe? Então, é como se assim, fosse isso uma não é cicatriz, né? uma Uma cicatriz. cicatriz da língua. Exatamente. É um calo. Pensa num sapato apertado que você vai calçando ele o tempo todo. Você não cria um calo ali no calcanhar ou no seu É. dedinho? É isso que vai criando ali na língua, né? Essa proteção. Então, isso tem que ser avaliado, tem que ser estudado para saber como que vai ser mantido, como que vai ser higienizado. Doutora, eu vou fazer uma pergunta de curiosidade minha. Eu vi que uma das suas especialidades você trabalha muito com esportista.
Sim. E tem muita, agora, a ciência é maravilhosa, né? Tem muita coisa trazendo dessa parte salivar para... Como que é, o que, que vocês veem na saliva do esportista? Vocês veem a performance? Como é que vocês trabalham com ele desse jeito? A saliva, essa avaliação salivar, na verdade, é para todo perfil de paciente, né? Mas o que aconteceu na vida do esportista? Vamos pensar assim. Uhum. Aconteceu que essa introdução dessa alimentação muito ácida, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e do atleta, ela é ainda mais potente, porque todos os suplementos, eles têm um potencial ácido muito grande, levou com que a gente avaliasse que os atletas estavam sofrendo muito com o processo de biocorrosão, e ele estava acontecendo de uma forma mais rápida, mais acelerada. Então, o que que a gente via? Corpo saudável e boca doente. E Ah, essa doença na boca não era de bactéria, era de estilo de vida. Então, nossa. e aí que foi o estudo que foi se aprofundando, tá? Então, assim, a saliva ela é um indicador muito grande para o atleta sobre como que está sendo a conduta dele dos hábitos de higiene, como que está sendo os malefícios que a própria alimentação está trazendo. No entanto, a nossa intenção, que a odontologia do esporte hoje atua, não é modificar, não é invadir as áreas de medicina, não é invadir as áreas de nutrição, fisioterapia. É fazer com que esses hábitos eles tenham menos efeito. Então, o que, que a gente vai pensar? Ah, ele precisa ter essa alimentação muito ácida, esse processo de biocorrosão está acentuado? Como que a gente vai modificar esse processo para que ele seja mais suave? Porque você não tem como pagar o preço do estilo de vida do seu paciente. O estilo de vida do seu paciente é uma escolha dele, né? Mas tem como você dar artifícios e estratégias para que esse estilo de vida o agrida menos, né? E a gente dá isso por meio de instrução. Então, a gente tem muito paciente que sofre, que não consegue se hidratar. Então, tem o fluxo de glândula salivar muito baixo. A gente tem uma cultura de beber pouca água, né? E um atleta que transpira muito e ainda bebe pouca água, ele sofre consequências disso muito forte, né? Nossa, Então, isso é que muito presente. eu achei interessante. Esses dias eu também estava vendo uma outra live, ela, de uma doutora, e ela falou assim, não, pela saliva dá pra gente ver uma série de coisas do esportista, né? Dá pra gente ver, ver enfim, estilo. E eu achei muito interessante, né? Ciência não é matemática, E né? assim, eu falei de um formato leve, falei pensando na questão da celometria, mas hoje a saliva, a gente lê perfil genético por causa de saliva, de todo paciente. Aí, pensando em exames mais elaborados, a gente consegue fazer essa leitura de perfil genético. Então, assim, é muito grandioso, é muito precioso o que tem nesse fluido. A gente consegue olhar pelo esse perfil de saliva, a composição de fibras musculares desse atleta, para saber se ele é indicado para uma prova de velocidade ou se uma prova de resistência. A gente consegue traçar esses perfis e fazer com que ele melhore o seu desempenho. Só que, assim, é sempre uma ordem. Primeiro, saúde. A gente fala que os pilares é prevenção, proteção e performance. E isso é para tudo na vida. Primeiro a gente previne, né? E depois a gente protege, e depois a gente melhora. Né? E se a gente tem que atuar antes da prevenção em problemas que já estão instalados, nós vamos atuar também. Agora uma pergunta que todo mundo me faz. Vanessa, tô com perda de saliva, ou tô com muita saliva na boca, tô quase me afogando. Para quem que eu devo ir? Eu devo ir para o dentista, eu devo ir para, sei lá, o cirurgião de cabeça e pescoço, que também atua nas glândulas salivares. Eu vou para o reumatologista. Para onde que eu vou? Qual que é o direcionamento que tem que fazer esse Você pessoal? vai para onde tem um profissional que estude saliva. Tá? Hoje, dentro da Associação Brasileira de Halitose, nós temos muitos estudiosos da saliva, porque a saliva está extremamente conectada com o ar. Tá? Sim. E lá nós temos médicos, nós temos dentistas e nós temos outros profissionais da saúde, nutricionistas, né? Nós temos de diversas especialidades. Então, você precisa ir para um profissional que está capacitado a avaliar a sua saliva. E saber de fato se ela está excessiva demais ou se você tem as sensações de que ela está excessiva demais. Se ela está pouca demais ou você está com a sensação de que ela está pouca demais e ajustar todos esses padrões. Então, nós temos profissionais indicados. Hoje, na aba, que é a Associação Brasileira de Halitose, nós temos um quadro de profissionais indicados no Brasil. Tá? Então, assim, eu já vi até que a nossa presidente já participou de uma live aqui com você, doutora Karine Magalhães, né? Querida, eu falei, Então, não, vem assim, aqui, doutora, pode vir. Ela falou, não, vou, Vanessa, vou, porque eu gosto bastante. Não, quando eu tenho essa possibilidade de trazer bastante coisa de saliva, porque assim,
posso estar errada. Eu não sei como que é hoje em dia, mas antigamente na faculdade de odonto, né, quando eu tinha meus colegas, não se via saliva, né? A saliva é Se uma deu coisa que ou absolutamente você nada. faz uma cursos à parte ou você não conhece muito. E vocês, profissionais que têm esse conhecimento de saliva, são poucos ainda, né? Sim. Então é difícil da gente conseguir chegar até vocês. Então, É, o dentista ele foi formado de forma muito tecnicista para executar procedimentos. Agora a gente precisa sair desse mundo para quê? Para diagnosticar pacientes, para entender o que de fato ele tem. vocês Não é só executar. são extremamente importantes. Não, vocês são importantes. Os estomatologistas, tem gente que nem sabe o que é estomatologista, tem gente que não sabe que existem outras especializações da parte de odontologia que é tão importante quanto só fazer uma obturação, um canal, né? Que é o Sim, que a gente popularmente a gente acaba fazendo. Então, toda vez que a pessoa me pergunta, Vanessa, tem uma alteração salivar, para onde que eu vou? A primeira coisa que eu falo é, se você tiver a oportunidade de achar um dentista especialista em saliva, que eu acho que vocês que estão ali na nossa boca, né, vocês é o canal direto, né? Porque sim, sem saliva não tem boca, né? Então, eu acho que vocês têm esse manejo muito melhor, obviamente, quando se tem um profissional que é especialista em saliva, do que outro profissional, porque vocês estudam tudo ali, né? Tudo que tem a sim, ver com com as certeza. alterações salivares, vocês estudam. Então, eu acho de extrema importância salientar isso, porque a gente tem que ver que vocês existem, né? Eu até falo, gente, você tem um. Mas, Vanessa, eu não achei ninguém. Eu falei, olha, possivelmente um dentista que tem alguma graduação de halitose, que é o mau hálito, ele possivelmente ele consegue também te conduzir aí com a saliva, porque está Porque muito está muito ligado. conectado. Isso. Né? Então, assim, hoje, na verdade, assim, por exemplo, surgiu a odontologia do esporte. Foi até que foi fazendo eu conectar as minhas especialidades, foi isso. Então, tudo dependia, saliva, hálito, todo mundo ali com alteração. Então, eu tô tendo esse problema, tá recorrente no consultório, vamos estudar. Tá tendo aqui, tá recorrente, vamos estudar. Né? Então, assim, isso foi acontecendo, mas a gente tem essas especialidades, eu falo que na odontologia são especialidades que elas estão preocupadas com o todo, não com a parte Sim. técnica. Ele não quer, eu não quero oferecer um tratamento para o paciente. Eu quero ensinar esse paciente a ser tratado. Aí, para isso, eu preciso conhecê-lo. Doutora, eu queria ficar fazendo 500 mil perguntas aqui, porque coisas de saliva é o que mais o pessoal tem. Porque não, eu sempre falo, o ponto central do meu canal é tumor de parto, mas aqui, como são coisas, são assuntos muito específicos, né? E vem de gente de diversos tipos de problema, e principalmente gente que tem disfunção salivar por N motivos, né? Sempre eles tentam encontrar um caminho, porque eles vão em uma série de profissionais e não acham um caminho, não acham um profissional que realmente vai estudar qual tipo de problema, por que ele está tendo aquela disfunção. E aí, quando ele acaba achando o problema, já está assim, possivelmente já está com uma perda de saliva, uma perda de qualidade de vida. E, Muito grande. enfim, então é bem complicado. Então, doutora, eu sou uma pessoa extremamente abusada, porque toda vez que o profissional vem aqui, eu chamo várias vezes para outras lives. Então, obrigada, doutora. Muito obrigada por gentilmente aceitar o meu convite rapidamente. Falei, gente, eu não sei nem se ela vai aceitar. Já faz tempo. Os profissionais nem sabem, mas eu namoro vocês, eu anoto assim, falando isso aqui vai ser dia X. Então, você é um nome que estava lá já faz tempo no meu caderninho, que eu queria trazer, porque eu sabia. Você, doutora, que é professora, né, que tem essa facilidade de ensinar a gente, eu tenho essa oportunidade sempre de estar aprendendo com vocês, dos melhores professores. Então, eu só queria agradecer, doutora. Obrigada. Obrigada por ter Mas, aceitado, obrigada por estar aqui trazendo essas informações que, para a gente, é extremamente rico. A gente vai caçar, não tem em lugar nenhum, e aí a gente perde qualidade de vida. Então, eu queria demais te agradecer, doutora. Muito obrigada mesmo. eu que agradeço e quero que você conte comigo na divulgação dessa informação, que eu puder contribuir, vai ser mais do que um prazer a gente falar de vários temas, às vezes pegar e aprofundar só em um, vamos falar só de hipocialia, só de hipercialia, vamos falar, precisa ser falado sobre saliva,
né? Precisa falar quais são as consequências dessas alterações salivares também, pensando que esses pacientes podem começar também com alterações de hálito. A gente pode um dia fazer essa abordagem, que eu acho super interessante também. Então, assim, é mais que um prazer, seu trabalho é lindo, é incrível, né? O próprio nome do seu Instagram, eu acho que já atrai muitas pessoas quando elas têm conhecimento, principalmente dessa glândula tão importante para a nossa produção salivar, para a nossa saliva. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, doutor. E eu vou chamar mais vezes, viu? Que tema é o que não falta. Você Ai, pode que ter bom. certeza. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, vai ser um prazer, tá bom? Obrigada. Gente, todo mundo obrigada quem participou. Vamos deixar a doutora descansar. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Gente, para quem está perguntando se a live vai ficar gravada, a live vai ficar gravada. Eu vou deixar aqui no meu Instagram da Parótida, vou compartilhar com o Instagram da doutora também, então vai ficar o conteúdo lá. E no YouTube eu vou disponibilizar, acho que daqui a alguns dias, para a live subir bonitinha. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aí, pelo menos, alguma orientação, né, sobre a disfunção salivar quando ela acontece, né? E eu sempre acho esse tema extremamente importante, porque, gente, viver sem saliva não é fácil. Certo, pessoal? Beijo pra vocês. Até a próxima live. Tchau!